Fala galera, tudo bem? Hoje eu quero abrir o jogo com vocês, né? Vou mostrar exatamente o que eu analiso antes de entrar numa operação de Forex, beleza? Eu sei que muita gente fica perdido, abre o gráfico e não sabe por onde começar, né? Eu já passei por isso, já entrei no mercado sem nenhuma clareza e o resultado você já sabe, stop atrás de stop. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o processo que mudou a minha forma de operar e que pode trazer clareza para você também, beleza? Primeiro ali, rapaziada, eu começo a analisar nessa sequência aqui, do macro, depois para o mediano e por último para o micro, sempre dessa ordem, né? Eu começo sempre olhando o macro ali, muitas das vezes no diário, H4, H2 e H1, eu vou variando entre esses time frames, né? Pensa no macro, rapaziada, como se fosse um mapa de uma cidade. Antes de você andar pelas ruas, você precisa entender qual é o caminho principal, né? Aqui eu analiso o que? Qual é a tendência principal do ativo? Estamos em regiões de prêmio ou desconto? Onde estão os pontos de liquidez importantes nesses time frames? E também analiso os pontos de interesse nítidos do preço, né? Seja order blocks, break blocks, FVVG e entre outros, né, rapaziada? Então, essa leitura no macro, ela me dá a direção. Se o mercado está numa tendência de alto macro, eu não vou procurar vendas desesperadamente, né? Ou se o preço já varreu a liquidez em regiões de prêmio, eu já sei que pode vir uma correção ali, entendeu? Então, o macro é o que me coloca a favor do fluxo e eu não entro contra ele, beleza, rapaziada? Já no time frame mediano, quais são os times ali que eu gosto de analisar no mediano? M30, M15 e às vezes ali o M5 também entra nesse time frame. Então no time frame mediano, né, o que eu busco? Eu busco alinhar o time frame mediano com o macro, né? Vejo se os fluxos realmente confirmam aquela direção maior. E nesse ponto eu procuro o quê? Quebras de estruturas, BOS e choques, né? E começo a refinar até as zonas de interesse, né? No macro eu sei a região, no mediano eu começo a desenhar cenários mais claros, como se fosse preparar o terreno para o gatilho final. Sem essa etapa, rapaziada, eu estaria entrando às cegas, beleza? E depois de eu refinar ali no time frame mediano, aí sim eu vou para o time frame micro, entendeu? Que muitas das vezes, rapaziada, esse meu time frame micro, também eu busco ali gatilhos no 1 minuto, entendeu? No 1 minuto ali, às vezes até encaixo os 5 minutos, vai depender de cada cenário, né? Então, cara, na hora da execução, né, eu vou para esse 1 minuto, né? Aqui não tem achismo, não tem pressa, eu só entro se houver confirmação dentro das zonas de interesse que veio do macro e do mediano. Pode ser o que? Uma absorção de liquidez, um choque no micro ou uma microestrutura se formando que me dá a oportunidade de entrar com stop curto e alvo grande. O micro é onde eu aperto o botão, mas só porque o plano já foi construído desde lá de cima, entendeu? Então, rapaziada, agora eu vou mostrar um cenário aqui de uma operação muito alinhada aqui, usando todos esses conceitos ali que a gente vem trabalhando diariamente, beleza, pessoal? Se você não me segue no Instagram, lá eu compartilho diariamente todas as análises e todo o resultado do dia a dia das minhas operações, beleza? Se você não me segue, tá passando aí abaixo, é só clicar e seguir a gente, beleza, pessoal? Então, cara, aqui no diário, o que eu tinha no XAUSD, né? O mercado ele estava trabalhando, ó, fazendo topo e fundo ascendente, né? Fazendo quebras de estrutura para cima. Então, no diário, o mercado estava me mostrando uma estrutura de alta, beleza? Então, eu já tinha um viés definido ali até o momento. E daí o que eu fiz? Abaixei ali por 4 horas, né? Foi bem nesse dia aqui, ó. O 4 horas, o que o 4 horas estava me mostrando aqui também, né? Estava mostrando a mesma coisa, mercado impulsionando, né? Deixando muita liquidez nos fundos, o mercado captura essas liquidez, né? Quebra aqui fazendo um choque, quando ele quebra esse último topo aqui, então o 4 horas também estava me mostrando compra, beleza, pessoal? Então, o meu trabalho aqui é apenas refinar, né? Identificar os pontos de interesse e os pontos de liquidez e fazendo esse refino até onde eu chegar no meu gatilho de entrada. Fazendo o BOS ali, deixa mais liquidez ainda, aqui nessa região.
captura a liquidez e nós estava nesse range aqui, ó, rapaziada. O mercado veio aqui, quebrou, fez o choque. Beleza? Então, eu estava nessa região aqui, ó. Então, esse era o viés que eu tinha ali no 4 horas. O mercado, toda essas estruturas aqui, alinhou o fluxo para mim aqui, depois que ele captura esse fundinho e pega nesse outro bloquinho aqui, ó. Entendeu? Dá até uma furadinha, mas acaba reagindo bem. Então, esse aqui era o meu range ali que estava naquela sessão, beleza? Então, daqui eu fui buscar confluências, né? Fui refinando, até chegar no meu ponto de fato de execução daquela. Aqui no 4 horas era isso, o mercado estava totalmente alinhado para a compra. Então, o que eu fiz ali na sexta-feira, né? Que foi aonde que eu abri essa operação. Eu passei ali para o meu time mediano, que é o 15 minutos, e o que eu observei aqui no 15 minutos, rapaziada? Que o mercado ele já tinha vindo corrigir esse range aqui que ele acabou alinhando o fluxo nas regiões que ele pega lá do H4, ele alinhou o fluxo, trabalhou o movimento de correção e acabou fazendo um choque pra gente e revertendo a tendência, beleza? Cara, o que eu poderia já estar fazendo aqui era o que? Apregoar uma ordem de compra mais ou menos nessa região aqui, buscar minhas confirmação lá no time frame de gatilho, né? 1 minuto. Porém, rapaziada, uma coisa que o mercado faz todo santo dia, na maioria das vezes, é isso aqui, rapaziada, né? Ó, aqui eu tinha o que, rapaziada? Exatamente abaixo da minha região ali, eu tinha a mínima do dia anterior. E o mercado ele não tinha capturado essa mínima, entendeu? Então eu aguardei o mercado ele capturar essa mínima e daí depois eu busquei um gatilho. Então foi bem essa regiãozinha aqui, ó. Bem esse fundinho aqui, rapaziada. Como vocês podem observar aqui, esse aqui era um fundo, a mínima do dia anterior. Então, sabendo disso, eu aguardei o mercado manipular ela, né? Não entrei comprado dentro desse bloco, aguardei um sweep ali. Ó, e o mercado foi trabalhando aqui nos 5 minutos, ó, deixando muita liquidez nos fundos. E liquidez nos topos também, né? Como eu opero ali a partir da abertura de Nova York, né? Tem que guardar a bolsa abrir. E o mercado foi desenvolvendo, né? Beleza. Tóquio gerou bastante liquidez, né? Londres abriu também, gerando mais liquidez ainda. Pode observar que o mercado ele não tinha sweepado ali a mínima do dia anterior, né? E acabou fazendo uma confirmação ali, ó. Entendeu? Ele acabou fazendo um choque aqui nos 5 minutos, né? E até deu uma operação de compra. Só que, cara, entrar numa operação antes do mercado fazer a real manipulação ali é praticamente suicídio, rapaziada. É você ficar pegando stop à toa, de bobeira, entendeu? Então, cara, a gente não tá aqui somente para clicar no mercado. A gente tá aqui para seguir o operacional da forma mais objetiva e profissional possível, entendeu? Então, se você não consegue se controlar e filtrar as oportunidades dentro do seu operacional com maior probabilidade, rapaziada, sinto muito em falar, mas o mercado financeiro ele não é para você, entendeu? Porque aqui você não tem que ser um apostador, e sim um profissional dentro do mercado, beleza, pessoal? Então, Londres abriu ali, né? Beleza, Londres abriu toda a movimentação, gerando muita liquidez acima da mínima anterior, beleza? E o mercado vem aqui e acaba sweepando. Nesse momento que ele acaba capturando a liquidez, né? Eu passei ali para o nosso time de execução, né? Que é o 1 minuto, beleza, pessoal? Então aqui, cara, o que eu precisava aqui no cenário desse chart, né? Observa o quê? Que essa estrutura aqui do 1 minuto, o mercado estava fazendo. Estava numa estrutura de queda, bem nítida, né? O mercado fazendo topos e fundos ascendentes. E deixando pontos de interesse. Então, rapaziada, o ponto de interesse responsável por ter feito essa movimentação aqui, ó, o rompimento desse fundo, era esse, beleza? Então, qual que era meu gatilho ali naquele dia? Se o mercado ele rompesse esse ponto de interesse aqui, ele está me mostrando o quê? Que os compradores agora estão dominando a parada. Eles romperam o ponto de interesse, que era um ponto de segurança ali da oferta, entendeu? Então, eu estava somente aguardando essa operaçãozinha aqui, ó, o mercado romper esse topo, beleza? O mercado rompeu esse topo, voltou para testar aqui, foi o momento que eu
que eu montei minha posição e acabei entrando comprado ali, né? Então bora ver o que o mercado fez. Ó, o mercado ficou enrolando um pouquinho, né? Ó, nesse momento aqui que o mercado rompeu esse alvezinho, essa região virou uma região de compra, né? Esse order block de venda acabou virando um break block para compra, né? Então, cara, eu executei minha operação de compra exatamente no teste aqui, né? Stop para fora desse order block aqui, que deu essa regiãozinha aqui, pessoal, né? Foi bem ali na abertura e, cara, meu alvo dessa operação, eu fui bem modesto, né? Eu peguei aqui já nesse topo dessa estrutura. Porque quando a gente alinha time frames, cara, a gente não precisa ficar pegando alvos muito longos, né? E, cara, foi uma operação extremamente direcional, né? Entendeu? O mercado acabou desenvolvendo muito legal, rapaziada. E é isso, acabou me pagando ali 5 vezes o risco. Então esse foi todo o racional, né? Tudo que eu passei para vocês nesse vídeo é o que eu aplico diariamente, né? Claro, com algumas variáveis junto com toda a minha experiência dentro do mercado, entendeu? Então é uma coisa que funciona se você aplicar da forma correta, se você seguir esse checklist de forma profissional. Agora deixa eu te falar uma verdade que pouca gente fala, né? Você não precisa acertar todas as movimentações do mercado, você precisa ter um operacional muito bem padronizado, onde te dê clareza para trabalhar diante do mercado diariamente, né? E outra coisa, pessoal, se você perde pouco quando erra e deixa o mercado te pagar muito quando você acerta, você está no jogo, entendeu? O segredo não está na assertividade, e sim no risco-retorno a seu favor, beleza? Então, rapaziada, resumindo, no macro você entende a direção, no mediano você refina as zonas, né? Identifica regiões de liquidez também do diário, mínimas e máximas dos dias anteriores, máximas e mínimas dos meses também, que são regiões onde tem muita liquidez, e procure não trabalhar contra a captura dessas liquidez, procure trabalhar sempre a favor delas, beleza? E acima de tudo, rapaziada, respeite a sua gestão. Esse é o processo que me trouxe clareza e disciplina no trade, e é exatamente isso que você precisa se quiser a consistência. Trade não é sobre ganhar dinheiro rápido, é sobre construir uma mentalidade vencedora e um processo sólido. E se você respeita isso, o mercado recompensa, viu? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo qual dessas etapas você mais erra ou mais pula, porque eu já errei em todas, rapaziada, e talvez o seu próximo passo seja exatamente aí. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.